Hoje eu quero contar para vocês como que funciona a avaliação na fisioterapia pélvica em mulheres que têm vaginismo. Então eu vou te contar todos os detalhes, as etapas também, até mesmo para quando você vir para fisioterapia, você venha mais tranquila, mais confiante, entendendo o que vai acontecer durante essa avaliação. Meu nome é Ana, eu sou fisioterapeuta, atuo na área da fisioterapia pélvica na saúde da mulher desde 2020. Meu público-alvo, meu público maior são mulheres que têm dor na relação sexual, mulheres que têm vaginismo, atendo também outras disfunções de musculatura de assoalho pélvico, mas o meu público mais forte, vamos dizer assim, são mulheres que têm dor na relação sexual. E hoje eu tô aqui para tirar todas as dúvidas e para te deixar também mais tranquila em relação à avaliação. Porque eu sei que talvez você fica um pouco insegura, sem saber o que vai acontecer, com medo, inclusive, também do julgamento, né? Que você fica pensando, ai meu Deus do céu, eu vou contar a minha história, mas será que ela vai entender a minha história? Ou será que ela vai me julgar? Entende? E eu quero que você fique bem tranquila. Até mesmo porque quando a gente fala do fisioterapeuta que atende na área da fisioterapia pélvica, na saúde da mulher, o que a gente espera desse profissional? Que esse profissional ele está preparado para te receber, sem julgamentos, tá? Para te receber, para te acolher. Então é isso que a gente espera. E normalmente é isso também que eu faço nos meus atendimentos, né? De acolher vocês, de conseguir ouvir a história de vocês, para que a gente consiga também traçar um plano de acompanhamento, para que vocês alcancem o objetivo, que o objetivo é ter relação sem dor. Então, no primeiro momento dessa consulta, a gente vai precisar fazer uma avaliação. E essa avaliação eu costumo falar que eu divido em 3 partes: a anamnese, a avaliação física e a avaliação de assoalho pélvico, que é a avaliação de musculatura íntima. Na anamnese é onde eu vou conhecer melhor a sua história. Vou entender sobre a sua queixa, entender se a dor na relação surgiu desde a primeira tentativa de relação ou se essa dor é dificuldade, impossibilidade de ter relação. Já é algo que começou ali talvez depois de um parto, depois de uma infecção urinária. Então isso também eu preciso entender. Vou também procurar entender como que foi ali, né, os ensinamentos sobre educação sexual, né, da infância, adolescência, se você teve uma educação mais reprimida, se na tua casa falava sobre esse assunto ou não, era um assunto proibido, porque tudo isso também pode influenciar no que você está passando hoje. Além também de entender se já teve infecção urinária, candidíase. São ali, né, perguntas bem específicas para que eu possa conseguir entender sobre o teu caso. Para que quando a gente vá para a avaliação física, a avaliação de assoalho pélvico, eu já vou com uma ideia um pouco mais ampla do que eu vou encontrar e o que a gente vai fazer também nas próximas consultas. Porque se você chega para mim e eu já identifico que você é uma mulher muito ansiosa, então que tem algum trauma aí emocional, alguma coisa, eu inclusive já vou te falar também que muitas das vezes a fisioterapia pélvica vai precisar caminhar junto com a psicoterapia, com a terapia. Por quê? Porque vão ter questões emocionais que a fisioterapia não vai conseguir resolver, porque vamos resolver só as questões mais físicas, né, relacionadas a essa questão da contração involuntária que ocorre na musculatura íntima e acaba impedindo, até mesmo dificultando a penetração. Mas quando temos aí questões emocionais juntas, então quem vai conseguir trabalhar isso vai ser o psicólogo, que vai trabalhar de uma forma totalmente diferente como nós da fisioterapia, que vai atuar olhando mais para esse músculo. Por mais que a gente também vai te ensinar como que você vai relaxar, respiração, tudo isso, mas o psicólogo, ele vai conseguir entrar em áreas que nós da fisioterapia não vamos conseguir, entende? Então, nesse primeiro momento, eu vou identificar isso nessa nossa conversa, além também de dar questionários para você responder, para mim entender sobre a sua função sexual, entender como que está o seu desejo, entender como que é essa dor, né? De 0 a 10, qual é o grau dessa dor, qual que é o grau dessa dificuldade, sobre o orgasmo, se você teve ou nunca teve o orgasmo, também questões relacionadas também à lubrificação, porque às vezes você não tem nenhuma lubrificação e pode ser
que essa falta dessa lubrificação está contribuindo ali no momento das tentativas de ter relação, porque essa região está mais seca, então o atrito ele acaba ficando maior e você não consegue porque está muito seca. Então, dependendo ali de tudo que você responde nesse questionário, que aí normalmente eu não avalio esse questionário no primeiro dia dessa consulta, eu peço para você preencher, daí você preenche, eu analiso e numa próxima consulta a gente vai discutir sobre esse questionário também, sobre as respostas que você me deu ali, para que a gente consiga também, juntas, trabalhar em cima ali do que você me contou. Ai, gente, peraí que caiu o meu microfone. Pra gente conseguir trabalhar juntas também sobre isso. Nessa parte da anamnese, além das perguntas, eu também vou entender seu objetivo com a fisioterapia pélvica. Por quê? Porque a gente precisa alinhar as expectativas. Porque às vezes você começa com a fisioterapia já com uma expectativa de que você vai ficar boa em 5 consultas, porque você viu um feedback de uma mulher que ficou ótima em 5 consultas. Então, para você também vai ficar bem, né? Vai ficar boa nessas 5 consultas, vai estar de alta. E nem sempre. Então, a gente precisa também alinhar as expectativas. Porque tem mulheres que, claro, que vão conseguir ali ter um resultado um pouco, talvez, mais rápido. Tem mulheres que vão ter um processo um pouco mais demorado, né? E tem mulheres que elas vão conseguir sim ter relação e pode ser também que essas mulheres, se a gente não tiver ali um tratamento multidisciplinar, pode ser inclusive que a dor na relação dessa mulher volte, porque a nossa musculatura íntima, a região pélvica, ela é extremamente emocional. Então, se essa mulher tinha questões emocionais, lembra que eu falei pra vocês que às vezes a gente vai precisar tanto da psicoterapia em conjunto com a fisioterapia pélvica. Então pode ser que essa mulher ela tinha tantas questões emocionais e a gente não tratou essas questões, tratamos mais pensando na parte física, ou por causa de um desejo dessa mulher que não queria iniciar a psicoterapia, né? Não queria fazer ainda um tratamento ali de terapia, e daí a gente conseguiu um resultado, mas se isso se mantém, ela pode voltar a ter dor na relação. Então a gente precisa alinhar essas expectativas também ali, quando eu fico sabendo sobre o teu objetivo com a fisioterapia pélvica. Essa é a nossa primeira etapa da avaliação. E nessa primeira etapa, eu sempre faço muita questão de você ficar bem à vontade, de você falar tudo que você tem que falar, né? Porque eu sei que às vezes vocês chegam assim mais acolhidinhas, mas à medida que a gente vai conversando, vocês vão se sentindo melhor também para poder falar, né? Às vezes não vai ser tudo na primeira consulta, porque é pouco tempo se a gente for olhar, então vai ser uma outra próxima consulta, mas o que eu sempre tento fazer é que vocês se sintam seguras naquele ambiente. Seguras para contar a história de vocês, seguras para contar inclusive sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a frustração. Então, eu sempre tento ali deixar tudo mais tranquilo para que vocês consigam falar sobre isso. Tanto que as minhas consultas de avaliação, eu sempre tenho ali um tempo a mais, sabe? Eu separo em torno de 2 horas. Então, a nossa avaliação sempre vai durar em média 1h30, 2 horas de consulta, para que a gente tenha esse tempo. Não só o tempo da anamnese, sabe? Ou o tempo ali da avaliação física, mas um tempo também que eu consiga passar as orientações, que a gente já consiga... Engasguei. Dei uma engasgada, mas vamos lá. Mas um tempo também que a gente consiga iniciar o seu tratamento com exercícios para você conseguir começar já a fazer em casa. Então essa é a nossa primeira etapa. E quando eu falo que eu divido a avaliação em 3 etapas, não significa que são 3 dias. Essas etapas são todas em um dia ali da consulta de avaliação. Então, essa primeira etapa da anamnese, que é como se fosse uma entrevista, onde eu vou entender melhor sobre a sua queixa. Nessa segunda etapa, que aí é a avaliação física, que não necessariamente é porque na anamnese eu já consigo identificar se a gente vai para essa avaliação física, se a gente já vai fazer um exercício de consciência corporal para você conseguir perceber melhor o seu corpo, e depois a gente vai para o segundo passo da avaliação. Então vai depender dali do que eu sinto naquele momento, né? Do que você está conseguindo me falar, se você ainda está muito insegura, né? Para dar continuidade, porque eu sempre vou respeitar o seu limite. E às vezes o seu limite você não vai conseguir verbalizar. Como, por exemplo, de não querer fazer a avaliação de assoalho pélvico naquela primeira consulta. Às vezes você foi, né, você tá ali, mas
para aquele momento ainda não é o dia para você fazer a avaliação daquela musculatura. Então, daí eu percebo isso, eu já consigo perceber porque vocês ficam mais fechadas, né? Eu consigo perceber muito bem isso, até porque são muitos anos aí que eu cuido, que eu trato mulheres que têm essa disfunção. Então, já consigo ter essa percepção, sabe? Essa sensibilidade. E daí a gente faz essa avaliação de assoalho pélvico numa próxima consulta. Então, eu vou identificando, né? E conforme eu vejo que vai fluindo, é que eu vou fazendo. Essas 3 etapas não é um protocolo, mas é algo aqui só para explicar para vocês como que funciona essa consulta, essa primeira consulta. Então, daí na segunda parte, que é a avaliação física. Na avaliação física, eu vou avaliar pontos de dor na perna, no bumbum. Eu vou avaliar também o tipo de respiração, se você tem uma respiração mais superficial, que é uma respiração normalmente de mulheres, de pessoas, né, que tem um pouco mais de ansiedade, daí não consegue respirar mais profundo, sempre ali na superficialidade ali dessa respiração. Então eu vou avaliar de uma forma global, para entender também o que está acontecendo e se os achados ali durante essa avaliação física estão influenciando nessa contração, ou melhor, nessa tensão aumentada de musculatura íntima. Porque daí também, se tiver ali uma baixa mobilidade pélvica, a gente vai trabalhar essa mobilidade pélvica também. Muito encurtamento, por exemplo, encurtamento aqui da coxa, sabe? Da parte de trás aqui da coxa. Então, a gente vai trabalhar também para melhorar esse encurtamento. Se é também, né, de uma fraqueza, dos estabilizadores ali da pelve, a gente também vai trabalhar um pouquinho. Mas o foco exclusivo vai ser na musculatura de assoalho pélvico quando a gente fala da mulher que tem vaginismo. Porque a gente trabalha como um todo para ensinar essa mulher como relaxar através da respiração, através de técnicas também, ou até mesmo como soltar mais a pelve. Tudo isso a gente vai trabalhar. Só que na hora de pensar em técnicas, né, vão ser técnicas exclusivas dessa musculatura. E que não necessariamente já vai começar na parte interna. Pode ser que a gente vai começar a liberar esse músculo, ou seja, tirar ali os pontos de tensão, os pontos de dor, de forma externa, só com o movimento, só com a respiração, liberando toda a parte mais da coxa, a parte do bumbum, a parte de vulva, a parte externa, para depois, mais pra frente, a gente conseguir fazer essa palpação de forma interna e conseguir ir liberando essa musculatura mais interna. E por que eu falo isso? Porque às vezes você pode achar, você já vai chegar na consulta e já vão tocar a sua região íntima, né? Tentar tocar ali dentro do canal vaginal. Mas às vezes a gente vai conseguir liberar tudo para depois ir para essa região íntima de forma mais interna. Eu gosto de trabalhar assim, porque assim eu percebo que vocês se sentem mais seguras, sabe? Ficam menos desconfortável. Mas isso é uma regra? Não, não é uma regra. Porque tem mulheres que na primeira consulta, quando vai ali para avaliação de musculatura de assoalho pélvico, que é esse terceiro passo da nossa, a terceira etapa, né, da nossa avaliação, vou pegar aqui para vocês verem. Tem mulheres que sim, que eu vou conseguir talvez fazer uma palpação de musculatura de assoalho pélvico, porque são mulheres que muitas das vezes o grau de vaginismo não é um grau grave, às vezes vai ser um grau moderado a um grau leve. Então eu posso conseguir sim fazer a avaliação aqui, a palpação de musculatura de assoalho pélvico. Mas quando é um grau mais grave, que eu já consigo perceber isso, só de visualizar, porque eu já percebo que essa mulher, ela fecha mais as pernas, ela trava o bumbum, então eu não vou também conseguir fazer essa avaliação íntima aqui, esse toque de musculatura de assoalho pélvico. Mas aí talvez você também esteja perguntando, Ana, mas você atende presencial e eu vi que também você atende de forma online. Como que é isso? A dinâmica do online segue praticamente o mesmo raciocínio. A diferença é que no online eu guio vocês, eu vou falando o que vocês têm que fazer através do meu comando e daí vocês vão replicando na casa de vocês. E eu sempre peço nesse momento para vocês fecharem a câmera, porque daí eu não vou estar vendo, né, o que vocês estão fazendo, vocês se sentem mais tranquilas também e não são expostas. E daí vocês simplesmente, vocês vão me ver, eu vou ficar com a câmera minha aberta, mas a de vocês vai ficar fechada e eu vou guiando vocês falando. Mas antes também dessa parte, dessa avaliação, de tocar aqui em região íntima e sempre no online, na maioria das vezes, a gente não parte direto aqui para a região íntima, para essa palpação, para essa avaliação mais interna. Normalmente no online tem a parte da avaliação
aonde eu faço essa entrevista, eu entendo, eu faço também sobre os questionários no online. A gente faz também exercícios focados no relaxamento, para você começar a perceber essa musculatura íntima. Exercícios que através da respiração e do movimento do corpo você vai liberando essa musculatura. E daí, talvez, numa próxima consulta aí a gente vai para a região íntima. Tá vendo que não existe assim uma regra, não é uma receita de bolo? Então, eu consigo trazer isso para a realidade no sentido de que eu vou observar como que você tá, se você tá mais... se você está se sentindo à vontade para o momento da avaliação de assoalho pélvico. Não vai ser algo que vai ser forçado. Já tive mulheres que eu falei assim, olha, você não precisa fazer a avaliação de assoalho pélvico hoje, tá tudo certo. Mas ela fala, não, Ana, mas eu vim preparada para fazer essa avaliação. Eu quero fazer a avaliação de assoalho pélvico hoje já. Então, são casos e casos, né? E tem mulheres que vão falar, ai, que bom, então eu não quero fazer hoje. Tem como fazer outra coisa? Então, a gente vai para exercícios mais tranquilos e tudo. Numa próxima consulta, a gente faz essa avaliação de assoalho pélvico. E por que que essa avaliação de assoalho pélvico ela é tão importante? E quando a gente fala de disfunções do assoalho pélvico, e por que que a gente tem que fazer? Tá? Tanto de forma presencial quanto de forma online. Porque vamos trabalhar os músculos de forma específica. Não tem como trabalhar esses músculos, principalmente quando a gente fala de tensão, quando a gente fala de uma hipertonia, né, de um músculo muito rígido, de pontos de dor, ou até mesmo aí de uma disfunção miofacial, de uma dor em ardência, né, uma dor que é de uma musculatura mais, de um tecido mais superficial, sem tocar nessa musculatura. Então a gente vai precisar tocar e através da terapia manual que a gente vai conseguir ir liberando esse músculo. Então é a mesma coisa às vezes, né, quando a gente está com tensão aqui na região dos ombros e a gente procura talvez um massagista, vamos dizer assim, não necessariamente seja um massagista, mas a gente vai e procura ali um especialista em liberar as tensões do ombro. E normalmente ele trabalha com a terapia manual, de fazer algumas massagens assim nessa região do ombro para liberar esse músculo. E o canal vaginal e a região íntima é um músculo também. E a gente precisa liberar esse músculo. Então a gente vai precisar sim, de certa forma, tocar essa região através de técnicas específicas para trazer um melhor relaxamento, uma melhor elasticidade e mobilidade para esse tecido, tá? Então por isso que é tão importante em algum momento ter acesso a essa musculatura. Porque se a gente não tem acesso, daí fica mais difícil, o tratamento provavelmente vai ser muito mais longo, então a gente vai precisar sim ter acesso em algum momento. Ou seja, né, ali no meu trabalho presencial, fazendo isso, ou com essa paciente em casa, com você em casa, e você, através do que eu vou te falando, você vai fazendo. Até mesmo porque o assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos. Então, são vários músculos pequenininhos, e cada um desses músculos vão ser responsável por algo. Então, vai ter ali um músculo, por exemplo, que é mais responsável por conter o xixi, por conter as fezes. Tem a musculatura mais superficial, que é responsável pela função sexual. Quando a gente fala do vaginismo, está mais associado ao músculo que é mais forte ali, que é o pubo retal, sabe? Que é um músculo que é responsável por segurar as fezes. E normalmente esse músculo, ele fica bem aqui abaixo, ó, quando a gente introduz o dedo, ele fica aqui abaixo. E esse músculo, quando ele está contraído, quando ele está contraturado, é um músculo que acaba impedindo e dificultando com que essa mulher tenha relação. Porque a cada vez, né, que a mulher ela vai pensar em ter relação, que ela vai para esse momento, ela sente tanto medo de sentir dor, lá embaixo contrai e esse músculo ele contrai junto, então ele fica muito tensionado. E a gente precisa liberar esse músculo, ou seja, relaxar, trazer com que esse músculo ele volte para o tônus normal dele, que ele fique mais relaxado. Então isso vai ser ali com a terapia manual também e outros recursos que vamos julgando necessário aí ao longo das consultas. Pode ser até mesmo o uso dos dilatadores, que é um ótimo recurso pensando na mulher que tem vaginismo, porque os dilatadores ele não vai servir para relaxar essa musculatura, igual muita gente pensa, né? Que é para alongar, então vai lá, compra os dilatadores e usa que essa musculatura vai alongar. Não. Os dilatadores é para que o teu cérebro comece a entender que à medida que você consegue introduzir o primeiro, o segundo dilatador, você pode ficar tranquila,
porque não vai doer, então você vai conseguir evoluir para o próximo. Por isso que dá essa sensação que está alongando ou que está ganhando essa elasticidade, mas é o teu cérebro mandando uma mensagem para o teu corpo que está tudo bem. E, consequentemente, você se sente mais segura para continuar usando os dilatadores. Mas o uso dos dilatadores sem um acompanhamento profissional pode fazer com que em algum momento você não consiga evoluir. E daí você vai tentar usar os dilatadores e você vai ficar frustrada porque você não está conseguindo evoluir, porque você não tem um acompanhamento, alguém para te direcionar. Pode acontecer dessa mulher conseguir usar todos os dilatadores? Pode sim, são casos mais raros, tá? A maioria das mulheres que vão usando os dilatadores como autotratamento, né, ali usando e tudo, achando que é só respirar e conseguir introduzir, elas acabam travando em algum momento. Então, a avaliação de musculatura íntima, ela é extremamente importante, até mesmo porque aí a gente consegue identificar o músculo que a gente vai precisar trabalhar. A gente vai conseguir identificar também o grau desse vaginismo, né? Porque só de tentar ali fazer essa avaliação íntima, é uma mulher às vezes que tá tão fechadinha que nem um cotonete a gente consegue inserir, então provavelmente, né? Com certeza, na verdade, a gente não consegue introduzir nenhum cotonete, é um grau de vaginismo mais grave. Então até o trabalho vai ser diferente da mulher que tem um vaginismo leve, entende? Então é o que a gente encontra nessa avaliação é que vai me direcionar para o seu diagnóstico fisioterapêutico. Por quê? O diagnóstico fisioterapêutico ele é diferente do diagnóstico médico. O diagnóstico médico, o vaginismo, o nome, né? Ele pode ser para várias mulheres, um grupo de mulheres. Mas o diagnóstico fisioterapêutico, que é o que eu faço, ele vai ser diferente, porque ele é personalizado. Cada mulher, independente, se a mulher que veio primeiro, ela tem vaginismo, 3 mulheres com vaginismo, as 3 mulheres elas vão ter diagnósticos fisioterapêuticos diferentes, porque daí vai de cada uma do grupo do músculo, então assim, é tudo muito personalizado. Por isso que eu sempre falo que o tratamento do vaginismo, ele precisa sim ter um acompanhamento profissional, porque o profissional, o especialista, ele vai conseguir ter uma visão sobre o que deve fazer. Porque não é só porque essa mulher tem vaginismo que vai ser um tratamento, uma receita de bolo, vai ser todas as mulheres da mesma forma, né? E não é. Então, cada mulher vai ter um diagnóstico fisioterapêutico e através desse diagnóstico fisioterapêutico é que eu vou traçar o seu plano de acompanhamento, o seu plano de tratamento. É que eu vou identificar quantas consultas você vai precisar. E eu vou traçar ali curto, médio e longo prazo. Tudo que a gente vai fazer ao longo dessas consultas para que a gente consiga atingir um objetivo. Então você pode ficar muito tranquila quando você vier para fisioterapia pélvica. Se você quiser também passar por mim, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo também na descrição, meu contato para você entrar, né, em contato, tá agendando, entendendo como que funciona. Inclusive a avaliação online, né, porque se você morar longe, daí a avaliação online, né? O tratamento ele pode ocorrer de forma online, se você mora numa cidade às vezes um pouquinho mais longe, no interior e não tem fisioterapeuta pélvica também, ou se você mora no exterior, a gente também consegue fazer essa avaliação online, não só a avaliação, mas todo o plano de acompanhamento, todo o tratamento de forma online também. Mas você pode ficar muito tranquila em relação, ou se você mora perto, também conseguimos de forma presencial esse acompanhamento. E você pode ficar muito tranquila, porque no momento desde que você chega para mim no consultório, eu vou conseguir entender melhor a sua história e inclusive entender se naquele momento, se para aquele dia a gente já vai começar em musculatura de assoalho pélvico de forma direta ou se a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais de forma global, de forma mais externa para depois ir para o assoalho pélvico. Tá? E eu sempre vou respeitar o seu limite. E igual eu falei, vai chegar um momento do tratamento que a gente vai precisar acessar essa musculatura. Mas aí você vai estar mais autoconfiante, você vai estar mais tranquila, porque você já vai conhecer melhor o meu trabalho, você já vai estar mais descansada em relação a isso. Então, assim, se você tem dificuldade ou impossibilidade de ter relação, não consegue usar absorvente interno, talvez você já está passando por isso por muitos anos e você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu quero te falar que existe tratamento para essa condição, tá? O tratamento, ele é com a fisioterapia pélvica, que é referência no tratamento das disfunções da musculatura de assoalho pélvico, que é a musculatura íntima. Tem casos que realmente a gente vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, né? Ou seja, com outros profissionais, mas isso a gente consegue identificar também ali na tua avaliação e durante o tratamento.
busque ajuda, tá? Estamos aqui para te ajudar. Se precisar, entre em contato que eu vou deixar o link aqui embaixo. Obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima.